17 e 2 minutos em todo o território nacional. Estamos de volta para a segunda parte deste que é o teu mais quente de nós. Se só agora acaba de ligar a TV, quero dar as boas-vindas. O nosso número de SMS desfila no rodapé do seu televisor. Diga-nos então como é que está a passar a tua tarde, como é que está a correr a tua semana. Parabéns a você que hoje completa mais um ano de vida. Antes mesmo, temos o encontro da Mana Noite. Como já sabes, quinta sim, temos a tua cena. Recordar que nós temos dinheiro para oferecer o cartão ao espectador. Quer ganhar dinheiro? Vá ao campo das mensagens, escreva a palavra atrações, envie de seguida para o 96608. 96608, envia a palavra atrações. Tens a seguinte missão: descobrir o artista para o nosso passo de Deus. Ele da graça, solta-se. Tenho mulher e filhos em casa, por isso neguei. Ela é bonita, né? Muito bonita, né? Agora sim, vamos ao encontro da nossa rubrica A Tua Cena. Sejam bem-vindos. Olá Fred, tudo bem? Olá, Manoel, como está? Sempre bem. Eu também, sempre bem disposto. Isso é que é bom. Boa tarde aí em casa. Está a começar assim mais um A Tua Cena, oferecido pela Noite Comunicação para a Saúde. Se você tem questões, não é, sobre saúde sexual e reprodutiva, é fácil, basta enviar-nos uma SMS para o 821671-277 ou então também pode entrar em contato conosco através do Facebook e terá também a oportunidade de rever alguns programas passados. www.facebook.com/noite.org. Na edição de hoje, como você certamente já sabe, vamos falar sobre o aborto. Sim, deixe-me lhe recordar que no dia 28 de setembro, que já está aí bem pertinho, não é? Comemora-se o Dia Mundial pelo Direito ao Aborto. E a isso juntam-se vários países para lutar ou para dar voz às mulheres que dizem que as mulheres têm o direito de ter um aborto seguro sem serem penalizadas. Moçambique também se junta à causa e durante os 20 minutinhos aqui no nosso programa você saberá como. Mas antes de irmos ao encontro dos nossos telespectadores para saberem o que é que eles pensam sobre o tema de hoje, como é habitual, deixe-me deixar algumas dicas para ficar a refletir. Primeiro, que o aborto é um ato muito sério e que por isso deve ser tomado com responsabilidade. Por isso, nada de vacilar e não leves isso de ânimo leve, certo? Em segundo lugar, que o aborto não é um método contraceptivo. Portanto, se não deseja ter um filho, se não deseja uma gravidez não planeada, o correto é usar o preservativo e combinar com qualquer outro método contraceptivo de longa duração. Pode ser o DIU ou também o implante, ok? Escolha um método contraceptivo e use se não deseja ter uma gravidez não planeada. Por outro lado, se tem até os 24 anos, não é? Ou muito menos de 24 anos, você pode se dirigir a um SAJ, Serviço Amigo Adolescente do Jovem, ou também a uma das clínicas da Amodefa e lá terá todo o acompanhamento, não é? Toda a informação necessária e também métodos contraceptivos completamente gratuitos, certo? Então não há motivos para vacilar. Agora sim podemos ir até a rua. Até já. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Conheces alguém que já tenha feito um aborto? Conheço. Podes falar um bocadinho sobre isso? Conheço, sim. Já tive várias amigas que já fizeram o aborto. E uma delas fez o aborto e quis mais tarde ter filho, não conseguiu conceber mais. E ela jurou nunca mais fazer o aborto. E isso é mau hoje em dia para as mulheres. Porque isso provoca muitos problemas já no interior da mulher. E não aconselho muitas delas a fazer o aborto. Sempre elas, nas conversas que eu tenho tido com elas, tem sido sempre clandestinamente. Existem casas que costumam fazer aborto. E mais tarde elas passam mal porque não têm tido assistência médica logo de imediato. E elas passam mal e outras até morrem por isso. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem.
Pois é, outras até morrem por isso. O caso é sério. Hoje aqui em estúdio temos duas pessoas muito, mas muito especiais. Falo da doutora Ermengarda Pequenino, que é ginecologista e obstetra e também diretora do Hospital Geral de Pavalane. Temos também a enfermeira argentina Melissa da Aparmo. Sejam muito bem-vindas e obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu gostaria de pedir que comentassem o VT que acabamos de ver. Agradecemos pela oportunidade que nos dão de falarmos nesta altura deste assunto que é muito importante, o aborto. E estamos a falar aqui do aborto numa situação em que nós estamos preocupados porque queremos que a sociedade nos ouça, os órgãos competentes permitam que o aborto seja legalizado, que é para evitar que haja muitas mortes, porque segundo o que dizia aquela senhora, que não tem, acho que não tem muita informação, mas ela disse que muitas das pessoas que têm o aborto complica-se, muitas das vezes com o não poderem fazer filhos mais tarde, que é a esterilidade, e por vezes já até morrem. Então queríamos, nessa altura, nos juntarmos à rede internacional para pedirmos que os órgãos competentes pudessem legalizar ou pelo menos despenalizar o aborto, que agora é penalizado. Ok, muito obrigada. Enfermeira argentina, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Gostava que explicasse qual é a diferença que existe entre um aborto provocado, não é, e um aborto espontâneo. O aborto provocado é um aborto que é induzido. Eu penso que o aborto espontâneo é um processo que acontece normalmente. Sim, se a pessoa recorrer a alguns métodos para acontecer o caso. Okay. Eu penso que provocado é que induz. Induz Sim. o aborto. Ok. Doutora Ermengarda, e o aborto provocado é seguro? Bom, o aborto provocado é seguro se feito em condições seguras também. Okay. Se o aborto provocado é feito numa unidade sanitária que esteja preparada, é feito por pessoas também treinadas, em condições de higiene e com instrumentos próprios, é um aborto seguro. Também há que contar, neste caso, que há uma idade em que se pode fazer à vontade um aborto e considerado seguro, e uma idade em que não. Até as 12 semanas de gravidez, que são mais ou menos 3 meses, pode-se fazer um aborto seguro, mas acima dessa idade já é arriscado fazer. Ok. E quais são os riscos do aborto clandestino? Sim, pode responder a nossa enfermeira argentina. Os riscos de aborto clandestino pode ocorrer infecção na mulher, Ok. o que o nosso telespectador acaba de falar aí, aquela apresentação que tivemos, Okay. sim. Pode ocorrer também a perda do útero, não ter mais filhos, pode ocorrer infecções no útero, que faz com que a pessoa já não tenha filhos. E pode ter problemas também de mortes, causar a morte da própria mulher, por causa desses abortos provocados não seguros. Ok. E se for feito numa unidade sanitária, tem ou não riscos? Bom, se o aborto for feito numa unidade sanitária, os riscos são mínimos. Ok. Se a unidade sanitária estiver preparada, estiver capacitada, tiver pessoas treinadas, o risco é muito pequeno. Então, daí que a gente aconselha, ou se fosse possível, se legalizasse o aborto, fosse aconselhável as pessoas poderem fazer o aborto na unidade sanitária. Ok. Vamos supor que a rapariga fez um aborto clandestino, não é? O que é que ela pode fazer depois disso? Bom, logo depois do aborto é preciso oferecer métodos de prevenção para que ela não corra outra vez em risco de ter outra vez, ou de fazer outra vez um aborto, fazer, entre aspas, incorrer em indução de um aborto. Então, é preciso oferecer o planeamento familiar. Ok, Tem agora vários nessas métodos. casas, como a nossa telespectadora que estava a dizer, que há casas que fazem abortos, é possível ter acesso a esses serviços nessas casas?
acesso ao serviço de planeamento familiar, penso que não. Não é Não tem nem condições Não é. para fazer, não tem nem o acesso aos métodos de planeamento familiar. Seria bom que as pessoas se dirigissem às unidades sanitárias, principalmente unidades de referência, que se sabe que ali tem proteção, tem toda condições de higiene, principalmente, instrumentos próprios para fazer o aborto. E as unidades sanitárias também oferecem cuidados pós-aborto, Pós-aborto, mesmo que a sim. pessoa não tenha feito o aborto numa unidade sanitária, que tenha feito um aborto clandestino. É lógico. Ok. Tem E que o que é oferecer. que se está a fazer para divulgar essa informação? O que está-se a fazer para divulgar a informação não é muita coisa, porque para os métodos de contracepção ou métodos para evitar a gravidez indesejada, a gente está a fazer muito. Oferece os métodos no planeamento familiar, a geração BIS, para os jovens e adolescentes, mas enquanto nós não tivermos assim uma lei que nos proteja em termos de fazer um aborto seguro, não fazemos nenhuma propaganda para o aborto seguro. Podemos falar do planeamento familiar e explicar às pessoas como é que devem proceder para evitar a gravidez indesejada, mas não falar do aborto porque até agora, pelo que se sabe, é criminalizado o aborto. Ok. Fred, tens dúvidas sobre o aborto? Não. Até então, não? Acredito que os telespectadores também, se tenham algumas dúvidas relacionadas ao aborto, estão a esclarecer, porque as nossas convidadas estão portanto, a esclarecer como deve ser a todas as questões aí, as dúvidas dos telespectadores. Eu gostava de saber também o que é que diz a atual legislação moçambicana sobre o aborto. A atual legislação criminaliza o aborto. A mulher que fez o aborto ou submeteu-se a um aborto, mesmo ao trabalhador de saúde que ajude a mulher a fazer o aborto, é criminalizada. Então, a lei até agora, não temos nenhuma lei que proteja os direitos da mulher no sentido de, se quiser fazer o aborto e fazer o aborto em condições seguras e à vontade. Até agora é uma lei muito antiga, se não estou em erro, de 1880 e alguma coisa, que está-se a seguir, que não protege a mulher. Ok. Sim. Ok, enfermeira argentina, quer dizer alguma coisa sobre isso? Ou se calhar, quais são as consequências, não é, que as mulheres passam por causa do aborto ser criminalizado? Mediante a sua experiência, o que é que tem assistido? As mulheres correm o risco de serem presas, vão à cadeia. Quem faz aborto é crime, vai à cadeia, é direito à cadeia. Então, tanto a pessoa que provocou, que ajudou aquela pessoa a fazer o aborto, assim como a própria pessoa que fez. No nosso país é assim, dá pena à cadeia. Meu Deus do céu, já viste, Fred? Deixa-me perceber, já vi. Mas é assim, aborto não é legal, não? Não? Não, não. Mesmo é ilegal, sério? Mesmo no hospital, Mesmo no hospital? sim. Seguindo Os tramos legais, ir ao hospital, tal e mais. No caso de uma rapariga ou de uma mulher que foi violada, como é que acontece? Não é aceito fazer aborto. Também não é aceito. Em termos da lei. Em termos da lei. Ok. Sim, só que os médicos têm que usar a parte terapêutica. Ok. Se há casos que periga a vida daquela jovem, naquela gravidez que tem que acabar por aborto, então assim. E se for uma tem que se menor de fazer. idade? Se for menor de idade, salvo aí esse caso. Sim. Ok? É esse caso que eu... Porque o médico tem que estudar caso Por caso. Por por caso. caso. Sim. Ok. Se for um menor de idade, que ainda tem um futuro brilhante, tem que estudar, há que considerar-se, não é? Mas tem que seguir os trâmites legais. Sim, sim. Parte de médica, não Ok. parte da legislação. Isso é a questão médica, é aquilo que os médicos tentam fazer para proteger a saúde da mulher. Por exemplo, está a falar de uma criança ou de menor, então essa menor tem direito a não continuar com a gravidez indesejada. Então, por aí, podia-se considerar que esta menina, esta jovem, não levasse a gravidez até ao fim.
Mas, em termos legais, a lei não deixa que se faça o aborto Ok. em qualquer E circunstância. em que condição é autorizado assim um aborto? Vamos lá. Já falávamos aqui, já dizer que pode ser abre-se uma exceção quando é menor de idade. Abre-se uma exceção, mas é uma condição médica, não é Ok. exatamente porque Depende da boa haja vontade, algum. então. Sim, Ah, não é ok. porque haja alguma lei Que diz que Sim, sendo menor de idade. Sendo menor de idade. O que a gente pode usar, quer dizer, o que os médicos podem usar é dizer, olha, havia situações de risco Ok. para que essa pessoa, que corria essa pessoa, se continuasse com a gravidez até o fim. Aí sim, isso protege. É importante Perante a esclarecer lei. isso, porque eu já ouvi por várias vezes, acredito que muitos telespectadores também pensavam mesmo que o Fred, não, o aborto é ilegal, no hospital, diz mesmo que vai ao hospital, é legaliza. Ok. É importante esclarecer. Não é? Já há alguns anos que se discute em Moçambique a descriminalização do aborto, certo? Eu gostaria de saber o que é que está a ser feito exatamente e o que é que se espera. O que está a ser feito é tentar apelar aos órgãos competentes, porque quem decide por a legalização do aborto ou não deve ser a Assembleia da República. Ok. E mais ninguém está acima disso. Então, o que a gente pode fazer é juntar-se, neste caso, por exemplo, estamos a juntar a rede internacional para pedir que o aborto seja legal e seja despenalizado. Porque em alguns países, por exemplo, sabemos, por exemplo, a África do Sul despenalizou o aborto, então a taxa de mortalidade das mulheres diminuiu bastante. Então, o descriminalizar o aborto reduz a mortalidade da mulher. Então, se nós conseguíssemos fazer isso também, eu acredito que íamos reduzir bastante a mortalidade da mulher. Ok, estamos a passos largos ou nem por isso? Como é que sentem? Bom, há uma ala que está a lutar para tentar conseguir alguma coisa nesse sentido, mas já há outra ala também que não quer nem ouvir-se falar, porque já vimos muitas vezes quando se fala de legalização do aborto, vai-se consultar a sociedade civil, vai-se consultar aos órgãos religiosos e toda a gente sempre sem querer pôr em causa a decisão individual de cada mulher, diz não e não e não. Então, por aí, ainda não conseguimos nada nesse sentido. Seria bom que as pessoas pusessem a mão na consciência e pensassem que é o direito da mulher. Então, o direito da mulher, ela decide se continua ou se não continua com aquela gravidez. Com aquela gravidez. Ok. Estamos mesmo no finalzinho do nosso programa. Gostaria de pedir últimas considerações. Qual é o recado que gostavam de deixar para aquelas pessoas lá em casa? Eu estava a apelar, em vez de optar no aborto, que a nossa população também pudesse pôr a mão na consciência de que o aborto não é tratamento. O que é bom é prevenção, que vão no centro de saúde, o planeamento familiar é grátis e que façam o planeamento familiar. Há vários métodos para isso. Há de longa duração, há de menos duração, que façam o planeamento familiar. Ok. Que o aborto não é nenhum método contraceptivo. Já deixou ficar aqui a nossa enfermeira. Ok, doutora Mengarda. Sim, eu realço também que o aborto não é nenhum método de contracepção. As pessoas devem usar os métodos de contracepção, desde o preservativo, as pílulas, os aparelhos, que se chamam aparelhos DIUs, para evitar a gravidez. Mas quando há uma gravidez indesejável, devia-se considerar a opinião da própria mulher que está grávida, se quer ou não quer levar a gravidez em avante. E nesse caso, devia-se despenalizar o aborto. Então, eu considerar que possa-se fornecer uma boa saúde para aquela mulher, garantir que ela continue bem, e porque penalizado o aborto, as mulheres continuam a fazer o aborto, só que continuam a fazer em condições não adequadas, fazem abortos clandestinos, e fazendo abortos clandestinos correm muitos riscos, desde o risco de não poder engravidar mais e até o risco de morrer, porque elas perdem muito sangue nisto, correm o risco de contrair infecções. Então, neste caso, em que a gravidez é indesejada, uma vez que tenha acontecido, porque falharam todos os métodos de prevenção da gravidez, seria bom que se legalizasse. Queríamos apelar, neste caso, aos órgãos competentes, a Assembleia da República
e toda a gente que possa ajudar a minimizar este problema. Ok. Pois é, como vimos, é muito, mas muito trabalhoso fazer um aborto, não é? E é considerado ilegal em Moçambique. Então, está aí a chamada de atenção: o aborto não é nenhum método contraceptivo, o certo é evitar. Evitar, como já ficaram aqui muitas chamadas de atenção, usar camisinha e pode também combinar a qualquer outro método contraceptivo de longa duração. Portanto, não vaciles, lembre-te que é a tua vida, a tua cena e a tua escolha. Mas se achares que o único método, que a única forma que tens é fazer realmente um aborto, então dirige-te a uma unidade sanitária, dirige-te a um SAS, dirige-te a uma das clínicas da Amodefa e lá terás muita informação. Se optares também por um aborto clandestino, quero recordar que tens todo o direito de ter cuidados pós-aborto numa unidade sanitária, independentemente de onde tenhas feito o aborto, como tenhas feito o aborto, dirige-te imediatamente a uma unidade sanitária, que este cuidado pós-aborto é completamente gratuito. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa de útil neste programa e lembrar que quinta-feira que vem, pontualmente às 17 horas, cá estaremos. Beijinhos e até lá. É tua escolha, olha bem o que fazes. Ouve bem a noite. Yeah. Manifesta, vou dizer, fala lá.